How are you? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Aqui quem fala é o professor Robert, eu sou professor de língua inglesa de vocês. Hoje teremos a nossa aula, a correção da segunda atividade sobre o artigo definido em inglês, né? O artigo the, que equivale aí aos nossos artigos definidos masculino, feminino, tanto no singular quanto no plural, né? Os artigos o, os, a ou as. O inglês só vai usar uma única palavrinha, que é o the. O grande lance do artigo definido no inglês é saber quando usar esse artigo, né? Como vocês já viram na nossa última correção, tem situações que eu vou usar o the e outras eu não vou usar, beleza? Então agora a gente vai corrigir essa atividade que está pendente aí, né? E eu espero que vocês possam aí entender, né, o que porventura possa estar aí obscuro para vocês. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, no exercício 1, ele quer para nós completarmos aí as letrinhas, né, com D, né, pode ser D também a pronúncia, onde for necessário. Aí tem a letra A, letter A. Jake is, aí tem space, strongest man in the city. Aqui a tradução seria Jake é o homem mais forte, né, nessa cidade. Aqui eu vou usar o the ou não? Sim, aqui eu vou usar, né, gente? Por quê? Eu vou usar aqui o the porque eu tô com o superlativo, né? Lembrem que eu postei para vocês a aula e postei também para vocês os slides, né? Para vocês lerem os slides, assistirem às aulas e aprenderem um pouquinho dessa parte das regras de uso e não uso do the. Tudo bem, pessoal? Vamos então avançando. Sun is shining today. Aqui também eu vou usar, porque aqui eu vou usar com palavras que são únicas, né? O sol, the sun. The sun is shining today. Então aqui eu também uso essa regrinha. Por esta regrinha, né? Porque são palavras únicas. Não tem um outro sol, só tem esse sol. Então ele é muito definido. Então aqui, happiness is what everybody wants. Aqui na letra B seria o sol está brilhando hoje. A letra C, a felicidade é o que todos nós queremos. Aqui no caso, eu já não vou usar o the. Eu não vou usar aqui o the. Aqui no caso eu não uso o artigo the porque a felicidade não é algo definido como o sol, né? A felicidade não tenho como defini-la, né? Então por isso que eu não vou usar a gramática diz que a gente não usa diante de palavras que são indefinidas, né? Até porque o próprio artigo, gente, é definido. Então vamos avançando. Então agora eu tenho aqui a letra letter D. We met a Chinese man today and space man told. Space aqui é os pontilhados, né? As that he also speaks Japanese. Então nós encontramos um homem chinês hoje e o homem contou-nos que ele também fala japonês. Então aqui eu tenho uma definição. Então aqui no caso esse homem que é chinês contou-nos que também fala japonês. Então aqui eu tenho que usar o the. E o homem contou-nos, né? Nos contou. Letter E. Space, hotel you told me about is near the train station. Então aqui é o hotel que você me disse, é perto da estação de trem. Aqui também está a definição, não é qualquer hotel, é esse hotel que você me contou que está próximo da train station, né? Então aqui é the hotel you told me. Letter F. Every kid loves space ice cream. Toda criança gosta do sorvete, né? Aqui eu não vou usar, porque de fato é uma coisa indefinida, né? Ele não disse uma criança específica. Ele falou que toda criança, e de fato, né, a regra geral é que as crianças gostam de sorvete. Letter G. Space lion is a wild animal. Aqui tem, né, porque o leão de fato é o animal mais selvagem, né, gente? É um animal selvagem que ele quis dizer aí no caso. Letter H. Space whales are mammals.
Então aqui a tradução seria: as baleias são mamíferas. Aí no caso, gente, e aí? Vocês acham que a gente vai usar ou não o artigo the? Aqui há uma indefinição, né? Ele não falou uma baleia específica, ele falou de forma geral. Então é por isso que eu não vou usar aqui o the. Então vocês observem que essa questão do não uso é se houver indefinição, né? Se houver uma definição no substantivo, no nome, a gente vai ter que usar o the. I like this car, but look at... aqui é the, né? Ou não the seats. Eu gosto desse carro, mas olho nas seats. Eu fui buscar aqui, pessoal, o que era o seats. Pensei que fosse setas, mas não. Seats, to sit, né? É um verbo, só que aqui é um substantivo. São assentos. Eu fui buscar aqui no Google. Então ele falou o seguinte: eu gosto desse carro, I like this car, but look at, mas olhe para os assentos. Ele está provavelmente aqui dizendo que não são bons assentos, então aqui há uma definição, por isso que eu vou usar o artigo the. Beleza, pessoal? A gente vai avançando agora para a questão 2. Aqui em que sentenças há erros? Qual a maneira correta de escrevê-las? Então, bora lá. Letter A. I don't like the over moves. Aqui tem algum erro? I don't like. Aqui, no caso, o D não deveria existir, né? Eu não gosto de filmes de terror, no caso. Aqui ele não especificou que filme de terror é que ele não gosta, ele falou de forma generalizada, indefinida, por isso que eu não tenho que usar o the. Look at the stars. Olha as estrelas. As estrelas são seres únicos, né? Então aqui está correto. Aqui no caso vocês reescrevem tirando o the. There are the dark clouds in the sky. Existem nuvens escuras no céu. Aqui também, deixa eu ver, there are... aqui não tem, ó. Esse the não tem, não. Porque existem... Eu não vou falar existem as nuvens, existem nuvens escuras no céu. Ele não falou especificamente de uma nuvem escura, então aí eu não uso o the, até porque a tradução ficaria estranha. Existem as nuvens escuras no céu, tá errado. The Jane is my cousin. Eu não vou usar o the antes de nomes próprios. Então, Jane é minha prima. Vou falar Jane is my cousin. These are the best muffins I've ever had. Então, aqui tá correto, né? Existem muffins. Ok, Clécia, eu fui pesquisar o que era muffins. E muffins é um tipo de bolo, né? E eu falei errado aqui, eu falei que existem, mas na verdade não são existem, these are, esses, esses são os melhores bolos que eu já tive, né? Então aqui tá correto, porque ele está especificando, né? Lembra do superlativo, né? The best, the strongest, tudo isso vai ter que usar aí o the. The food is necessary for our survival. Aqui ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que a comida é necessária para nossa sobrevivência, está correto, né? A letra G. Mas eu pulei uma. This is the her jacket. Aqui está errado porque eu não posso usar o the com possessivos, né? Possessive pronouns. Aqui essa é a sua jaqueta. Eu não vou falar this is the her. Eu vou falar this is her jacket. Então essa é a sua jaqueta, sem usar o the antes do her. Aliás, essa é a jaqueta dela, né? Porque her é dela, é para gênero feminino. Hi Paul, how are the kids? Oi Paul, como estão as crianças? Aqui também eu não vou usar o the, porque aqui é indefinida as crianças, né? Se ele definisse, até que eu poderia usar. Então aqui é como estão, how are kids, né? Como estão as crianças, tipo how are you. Eu não falo how are they you, eu falo how are you, né? Então, embora a tradução seja diferente, né?
Por isso aqui também não cabe. Como estão as crianças, no caso. A gente até no português poderia falar desse jeito, né? Como estão as crianças. Mas o inglês não aceita pela definição do kids. Então vamos continuando. I found the wallet in my locker today. I have no idea who the owner of the wallet is. Então aqui é o seguinte, eu encontrei a carteira no meu armário, locker, né? Hoje eu não tinha ideia de onde aqui no caso eu não tinha ideia quem owner é próprio. The wallet is. Pessoal, aqui eu me confundi nesse is. Esse is aqui é um pouquinho estranho na sentença, viu? Que o is é o verb to be, né? É o é. Aí eu fiquei com dificuldade de traduzir e fui pesquisar aqui para ver. Esse is não deveria estar aí não, porque aqui é o seguinte, ó. Eu não tenho ideia de quem é o proprietário. Owner, falei próprio, né? É proprietário. Dono no caso, né? Porque own, só até o N é próprio. A owner é proprietário. Então eu não tenho ideia de quem é o proprietário da carteira. Esse is aqui não existe. Mas o the tá correto. O the tá correto porque aqui ele tá falando especificamente da carteira que ele encontrou no locker, né? Que é uma espécie de armário. E aí ele está perguntando que não sabe de quem é essa carteira que ele encontrou no armário, então ele está definindo aí essa carteira, não é qualquer carteira. Pessoal, no frigir dos ovos, vocês vão usar o artigo the diante de substantivos definidos. Ele não é tão difícil como vocês viram, ele é um pouquinho complicado devido às regras. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui hoje. Não vou passar atividade para vocês, até porque eu já passei, né? Eu agradeço aí a atenção de todo mundo. Have a nice night, tenha uma boa noite. Stay with God, fiquem com Deus, and see you the next class. E vejo vocês na próxima aula, tudo bem? Tchau, tchau, goodbye.